Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar mais uma noite aqui com vocês no nosso culto Atitude, para que juntos
nós possamos cultuar o Senhor, louvar o Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. Pegue seu celular, seu telefone, seu tablet, qualquer coisa, se sente diante da televisão para que nós possamos juntos cultuar o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor. Muito obrigado porque Tu transformaste um dia o nosso coração e colocaste o desejo de Te cultuar, de Te servir, Senhor. Recebe, Senhor, esse culto, recebe, Senhor, essa adoração que cada um vai prestar no seu lar a Ti, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, esta é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Queridos irmãos que estão nos assistindo por meio da transmissão no YouTube. Meu nome é Robson, sou do Núcleo de Integração da Igreja. Quero informar para
para vocês que estamos disponíveis para estar conversando, aconselhando e orando por vocês. Caso queiram entrar em contato com a gente, basta colocar um nome e um número nos comentários da transmissão que iremos entrar em contato. Graça e paz a todos. Deus abençoe por meio da mensagem que será ministrada essa noite. Boa noite, gente. Eu me chamo Thaline e eu faço parte do Núcleo de Oração. Como em todos os cultos, nós fazemos um momento onde a gente vai estar orando por um pedido em comum. Nosso núcleo está ativo e orando por você. Queria incentivar você a deixar seus pedidos ou agradecimentos, tanto nos comentários quanto nas outras redes sociais que temos, tanto da PIB quanto do Ministério Atitude. Agora a gente vai estar orando por um pedido que é muito importante. Deus tem falado muito comigo a respeito da fé. E se encontra no livro de Gálatas, o livro que a gente está estudando das últimas mensagens, das últimas pregações, e vai continuar estudando até finalizar esse livro. É um livro muito rico e muito importante para relembrar a igreja como um todo, o quanto que a gente precisa valorizar o que agrada ao Senhor e não o que vai nos beneficiar. Em Gálatas 2,16 fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu queria incentivar vocês a orarem por isso, para que a gente lembre que não são as coisas que a gente faz, não são as obras que a gente vai fazer pelo nosso próximo. Isso é consequência de uma vida transformada e devemos fazer, mas não é ela que nos salva. Não é ela que vai nos aproximar do Senhor somente. Apenas a fé pode fazer isso. E a gente também depende de Deus para a gente estar sendo moldado e ser inundado cada vez mais pela fé. E a gente está vivendo um tempo de isolamento, onde a gente não pode estar fazendo muitas coisas, a gente não está tão engajado em todas as coisas da igreja, porque a gente não pode estar lá, a gente não pode estar juntos fazendo e acontecendo como sempre fazemos. E será que a gente estava fazendo tudo aquilo antes disso acontecer, apenas pelas obras, apenas por fazer, apenas por uma obrigação, e a gente estava esquecendo da fé? E eu acho que esse é um tempo muito oportuno para a gente estar vendo que já não tem mais nada que nos impede de ter uma intimidade com o Senhor. Não tem mais uma rotina tão cheia de coisas, cheia de distrações. Tem apenas tempo. A gente pedia tanto por tempo e hoje a gente está tendo tempo de sobra. E a gente precisa dedicar esse tempo ao Senhor e fazer com que Ele nos molde e nos transforme e nos lembre o quão importante é a gente ter fé nele, o quão importante a gente precisa exercer essa fé, sabendo de que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor das nossas vidas e nenhum problema é maior que Ele. Ele é maior que todas as coisas. E é muito importante a gente lembrar como igreja que a fé precisa ser exercida, precisa ser trabalhada, precisa ser aperfeiçoada. E nós temos esse tempo para a gente estar orando, para que o Senhor nos lembre que a nossa justificação está nele, que a nossa justificação vem mediante a fé, e a fé em Cristo Jesus. Eu queria incentivar vocês a estarem juntos com as suas famílias, para estarem orando, para estarem tendo esse momento de oração, porque o Senhor tem falado muito comigo a respeito desse tema, que a fé, ela não pode ser vista, não pode ser palpada, mas ela precisa ser exercida e precisa ser construída. E é um tempo que a gente pode estar fazendo isso. Nosso Deus é um Deus de milagres, sempre foi, continua sendo e sempre vai ser. Então que a gente não perca a fé de que Ele é o Senhor que enviou seu único Filho para morrer no nosso lugar e nos salvar. Então vamos orar todos juntos? Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por estar nos lembrando a importância da nossa fé, Senhor.
que ela precisa ser exercida, ser construída, precisa ser moldada por Ti, Deus. Até nisso a gente depende de Ti. E quão bom é depender de Ti, Senhor. O quão maravilhoso é ter esse tempo de intimidade contigo. Nos ajuda, Deus, a te conhecer cada dia mais. Nos ajuda a dar importância para aquilo que te agrada, Senhor. Nos ajuda, Deus, a lembrar que Tu és o mesmo Deus e sempre há de ser. E que a nossa justificação foi feita mediante a fé, Senhor. Esse é um critério muito importante que a gente precisa trabalhar diariamente, Senhor. Que Tu nos ajude, Deus, a não dar prioridade só pelas coisas que fazemos, pelas habilidades que temos, por cargos que a gente pode ocupar na igreja. Agora a gente está vivendo, Senhor, um tempo onde não há cargos na igreja, assim, a gente pode estar exercendo com tanta efetividade, Senhor. Apenas há um corpo de Cristo que está em isolamento, cada um na sua casa, Senhor, mas que a gente possa ser um corpo que é unido pela fé, Senhor. A fé em Cristo Jesus, o único capaz de nos salvar. Obrigada, Deus, por esse momento, que a gente possa estar refletindo cada dia mais nas Tuas Escrituras e sendo moldado por elas, Senhor. Que a gente cumpra, Pai, a Tua palavra de forma agradável, Senhor, não de forma legalista, Deus, mas nos ajuda a exercer, Senhor, em retidão, em obediência a Ti, Pai. Senhor, que Tu possas estar enchendo a vida de cada pessoa que está orando junto conosco nesse momento, Senhor. Enche cada um de fé, Senhor. Faz o coração deles inundar, Senhor, assim como Tu tens feito em mim. Obrigada, Senhor, porque Tu és perfeito e a gente adora um Deus perfeito, Senhor. Nada fugir do Teu controle. Nos ajuda a crer, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu decidistes e permitistes tudo, Senhor. Deus, nos ajuda a confiar em Ti, a depender de Ti constantemente, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento em que a Tua igreja está junto, Senhor, de forma espiritual, Pai, mesmo que não física. Mas obrigada, Senhor, porque o povo de Deus continua batalhando, Senhor, o bom combate. Que a gente possa guardar a fé, Senhor, e vencer junto contigo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente.
Isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor, o seu amor. Olá, meus irmãos, novamente. Agora, vamos continuar na nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. No último sábado que nós a consideramos, nós analisamos do capítulo 1, versículos 10 a 14. Hoje nós vamos fazer a sequência, a imediata sequência, que está lá nos versículos 15 a 24. Eu vou ler novamente o versículo 14, mas vamos considerar somente dos versículos 15 a 24, porque o 14 nós já vimos no sábado retrasado. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 24, mas eu vou ler a partir do 14. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram antes de mim apóstolos. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para a regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela é capaz de nos edificar, nos ensinar, nos transformar, Senhor. Nos abençoa essa noite, Senhor, para que nós possamos ser edificados, frutificados com a Tua palavra, Senhor, e transformados. E que nós saiamos, depois deste culto, melhor do que nós chegamos. Não por mim nem por ninguém, mas pela Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho dito, o contexto geral desta carta todos nós conhecemos. Existiam falsos mestres que queriam ensinar um cristianismo legalista ou ritualista, com meio que uma mescla entre o cristianismo do evangelho apresentado por Paulo, mas algumas práticas provenientes do judaísmo que falsos mestres queriam infiltrar nas igrejas da Galácia. Paulo, como nós vimos na última mensagem, Paulo mostrou que ele era um apóstolo, que não foi ensinado por ninguém, mas que foi escolhido e que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Agora, na sequência do texto, nós vamos ver, meus irmãos, a natureza da transformação que aconteceu na vida de Paulo. Então vamos lá. Hoje eu dividi a mensagem em 2 pontos. O primeiro que eu queria considerar, eu chamei de a separação de Paulo, que está lá no texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 16. Assim como fiz ainda agora, eu vou ler o 14 de novo, mas vamos considerar os versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 1, versículo 14, novamente. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Como eu já falei, nós estamos considerando o versículo 15, mas foi extremamente importante nós lermos o 14 para nós entendermos melhor o significado da conjunção adversativa que vem logo no início do versículo, que é a palavra mais. A palavra mais anuncia uma mudança inacreditável na condição e na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que antes da sua conversão, Paulo era um perseguidor da igreja. Agora, Paulo, depois de chamado por Deus,
separado por Deus, agora ele é um perseguido pela igreja. A princípio, no nosso texto, especialmente no versículo 15, pode parecer que tem uma contradição com o versículo 14. Porque Paulo destaca a sua condição de judeu, que superava a maioria dos judeus, extremamente zeloso, mas depois afirma ter sido separado desde o ventre materno. Aí, meus irmãos, na verdade, o que o apóstolo Paulo está querendo revelar é uma realidade sobre o modo de Deus agir com os homens. Pela graça de Deus, ou seja, pela benevolência, pela bondade imerecida de Deus para com Paulo, antes do nascimento, o apóstolo Paulo já tinha sido separado, assim como Deus faz com os homens e mulheres. Antes do nascimento, Paulo já havia sido separado para ser servo do Senhor. Mas o texto nos diz que, apesar de antes do nascimento ele já ter sido separado para ser servo do Senhor, o Senhor só revelou a Cristo em Paulo quando foi do agrado dele, de Deus. A ênfase no ensinamento aqui de Paulo, meus irmãos, é que o chamar de Deus está debaixo da deliberação livre dele mesmo. Não depende nada que Paulo fez ou que nós possamos fazer. Notem, se ele foi separado antes de sair do ventre materno, ou seja, antes de praticar qualquer ato. Lembrem-se bem, aqueles homens diziam que era necessário a prática de atos rituais para alcançar a graça de Deus. Paulo está dizendo, não, mas eu já fui separado antes de nascer. Só que em determinado momento agradou a Deus revelar a ele, que a gente sabe que foi no caminho de Damasco. Notem que essa chamada do Senhor é fruto dos atributos divinos de Deus, da autoexistência e da soberania. Deus é aquele que é autossuficiente, é aquele que é independente e é soberano sobre todas as coisas. Lembrem-se, Deus é o que chama à existência coisas que não existem. Olha o que diz Romanos 4,17. Diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Assim como na criação, Deus disse, haja luz e houve luz, assim também, da mesma forma, Deus ilumina o coração do homem. 2 Coríntios 4,6 diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, é essa experiência que Paulo viveu e está destacando aqui. As coisas velhas já passaram na vida de Paulo. Esse contraste que ele apresentou no texto, de que ele era antes um zeloso judeu, mas as coisas velhas já passaram. Agora, o sol é como se o sol brilhasse no coração de Paulo e as estrelas a gente já não pudesse enxergar como é durante a manhã. Paulo destaca esse contraste justamente para deixar claro que Deus já tinha um plano para ele há muito tempo traçado, como diz o nosso texto lá no versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno. O que Paulo está fazendo nada mais é do que reconhecer a sua eleição, que foi separado para o serviço do Senhor. A eleição, meus irmãos, é um ato eterno e insondável de Deus, pelo qual, em sua soberana vontade, Ele escolheu indivíduos, sem nenhum merecimento por parte deles, para, por meio de Jesus Cristo, receberem a graça da salvação e realizarem a vontade de Deus neste mundo. É importante destacar que a Paulo ensinar isso, aqueles falsos mestres judaizantes, ele não está falando nenhuma novidade, que eles pelo menos deveriam saber, porque como falsos mestres judaizantes tinham conhecimento da lei. Mas olha como essa doutrina, esse ensinamento de Paulo não é inédito no Evangelho de Paulo. É pregado nas Escrituras, no Antigo Testamento. Isaías 49:1 diz assim: escutem-me, vocês, ilhas,
Ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Assim como também foi ensinado por Jesus Cristo em diversas passagens e parábolas. Eu vou destacar apenas uma, mas tem inúmeros ensinamentos de Cristo sobre isso. João, Evangelho de João 15, versículos 16 e 17 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. De uma forma mais profunda nesse texto que estamos considerando em Gálatas hoje, meus irmãos, Paulo destaca a razão, a natureza por qual ele teve essa grande mudança de atitude. Porque Deus já o tinha separado e traçado um plano na vida de Paulo. A eleição destacada por Paulo mostra também o caráter da vocação que Paulo tinha. E essa vocação me chamou, o que diz lá no nosso texto, ele me chamou por sua graça. Incansavelmente, o apóstolo Paulo confessa a graça inexplicável de Deus como fundamento de seu ministério apostólico. Lembre, a gente precisa sempre estar com um contexto fixo na mente. Aqueles homens diziam que era preciso Cristo e mais alguma coisa, e mais alguma obra. Só que aqui Paulo está destacando justamente o contrário, a graça de Deus, que é o favor imerecido, é aquilo que nós recebemos e não somos dignos, simplesmente porque aprova a Deus. Jesus é justamente o mediador dessa graça. Ele veio ao mundo cheio de graça. Olha o que diz lá, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E por meio dessa graça, mediante Cristo, intermediado por Cristo, o nosso mediador com Deus, nós somos salvos. Olha o que diz lá, Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando estávamos ainda mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A verdade, meus irmãos, é que a graça é comunicada por meio de Cristo. E essa verdade é revelada cada vez mais claramente no versículo 16. Voltando lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Agora Paulo faz a afirmação central do que ele quis dizer nesses versículos. Notem, ele já declarou a eleição, que ele foi separado por Cristo, separado por Deus, pela graça desde antes do nascimento, mas para quê? Com que finalidade? Revelar seu Filho em mim. Este era o cerne da experiência de transformação do apóstolo Paulo, uma experiência de transformação da água para o vinho. E o termo, aí na palavra que nós lemos no versículo 16, escrito como revelação, vem do grego apocalipse. Está relacionado com kalima, que quer dizer invólucro. O invólucro que até então era obscurecido na vida de Paulo. A realidade do Cristo Salvador crucificado. Em 2 Coríntios 13:16 nós entendemos bem esse significado de revelação. O próprio apóstolo Paulo escreve. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, aí aqui nós temos a mesma palavra lá de revelação. O véu, o invólucro, é retirado. Meus irmãos, Paulo, nesse início da sua carta aos Gálatas, revela
o eixo central do ensinamento do evangelho, do ensinamento do evangelho apostólico. Pela ressurreição de Jesus Cristo aconteceu uma mudança na história. A finalidade da lei foi revelada, que servia para revelar o pecado do homem, mas também foi revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário a misericórdia e a graça de Deus, que trouxe a salvação para Paulo, e foi essa salvação que Paulo ensinou nas igrejas da Galácia. No versículo 16, parte B, ele diz que Jesus foi revelado nele para que ele anunciasse entre os gentios sem consultar pessoa alguma. O mistério oculto para Paulo, que antes era cego e não enxergava, um perseguidor da igreja, também devia ser revelado entre os gentios, por meio do anúncio do evangelho do apóstolo Paulo. E foi o que ele fez. O descendente de Abraão, que os judeus tanto esperavam, que iria abençoar todos os povos da terra, estava revelado diante de Paulo e daqueles que ouviam e criam no evangelho. Esse descendente é Cristo. Aquilo que se lhe havia desvendado e pelo que o próprio Senhor ensinava, Paulo não submetia a discussão com homens. Paulo não foi encontrar os apóstolos. Na verdade, Paulo já tinha o ensinamento do próprio Cristo. O objetivo de Paulo foi justamente trazer à memória daqueles leitores da sua carta a natureza da salvação proveniente do Evangelho de Jesus Cristo, afastando de qualquer possibilidade de rituais necessários. É pela graça, é eleição, é misericórdia. Meus irmãos, o verdadeiro Evangelho não tem espaço para soberba, não tem espaço para orgulho. Pelo contrário, deve ser uma constante, o crente deve ver em constante gratidão diante do Senhor. Não há nada especial em mim, não há nada especial em você, para que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Muito pelo contrário, nós podemos receber a graça de Deus, nós podemos ouvir a pregação do Evangelho e ter o coração transformado pelo Espírito Santo mediante a graça, sem qualquer obra ou ritual. Do contrário, não seria a graça. Vocês notam, meus irmãos, como é interessante. Nós nos empenhamos muito na vida para alcançar e conquistar diversas coisas. Mas a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher, do ser humano, é a graça de Deus estar sobre ele. Ele receber algo pelo qual ele não fez nada. É o Evangelho, meu irmão. É crer em Cristo, mesmo sem ser digno até disso. É crer em Cristo porque ouviu o Evangelho e o Senhor teve misericórdia de você e o Espírito Santo lhe transformou. Você crê em Cristo, meu irmão. Você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Você vive a sua vida conforme você crê que Cristo espera de você. Você confia nas suas angústias, nas suas lutas a Cristo. Se não, meu irmão, ainda há tempo. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus, porque Ele não é nada em você. Você não pode jamais ter na sua mente um pensamento de que vive em uma condição de pecado, de erro, de falha, que o torne impuro o suficiente para chegar a Cristo. Que existe algo que você possa fazer, um ritual, uma mandinga, qualquer coisa que seja, uma prática X, Y, Z, qualquer prática que possa fazer você ir a Cristo. Não. Se está nascendo no seu coração um desejo de se entregar a esse Cristo, possivelmente é porque Ele já colocou essa fé no seu coração. É porque Ele resolveu, agradou a Ele se revelar agora, mas você já foi separado desde o ventre materno, desde antes do ventre materno. Então, meus irmãos, não espere. Quando a graça do Senhor chegar na sua vida, arder no seu coração o desejo de se entregar a Cristo, não espere. É graça, é favor imerecido. É o presente mais precioso do mundo e nós não fazemos nada para obtê-lo. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é a finalidade da separação de Paulo. E eu queria ler os versículos 17 ao 24.
diz assim: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Jesus. Quanto ao que eu lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Nos versículos 17 a 23, Paulo explica e amplia a sua afirmação anterior, que nós já consideramos, que não foi por autoridade de homem algum, nem foi ensinado por homem algum o evangelho que ele pregava. Então, nesse texto que nós lemos, ele narra a trajetória dele. Notem um detalhe: somente 3 anos depois de começar a cumprir o seu ofício apostólico é que Paulo foi a Jerusalém. Portanto, no início do seu apostolado, ele não recebeu o ensinamento da parte de homens, e sim foi revelação de Cristo. O interesse de Paulo em avistar-se com Pedro era justamente para mostrar que nunca estivera em desarmonia com os apóstolos e que nesta altura estava em plena harmonia com todas as opiniões dele. Ao mencionar o tempo que permanecera na Arábia, Paulo demonstra que viera não para aprender, mas para ter comunhão mútua. Nos versículos 23, então, meus irmãos, Paulo aponta de novo o contraste, que ele repete inúmeras vezes nas suas cartas. Só que agora com um foco completamente diferente. Olha só, ele diz: apenas ouviam dizer, versículo 23, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. O versículo 24, então, meus irmãos, fecha com chave de ouro essa passagem. Diz assim: e glorificavam a Deus por minha causa. Esse era o sinal, era o fruto produzido pela transformação do apóstolo Paulo. Todos glorificavam a Deus pelo evangelho dele. Esse era o sinal evidente de que o ministério de Paulo era aprovado nas igrejas da Judéia. Eles não conheciam a Paulo, mas glorificavam a Deus por causa dele. Irmãos, qualquer acontecimento em nossas vidas, especialmente a transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração, que nos capacita a crer em Jesus Cristo, tem como finalidade o louvor da glória de Deus. Você crê que ocorreu uma transformação na sua vida? Você crê que você é um crente verdadeiro, que você confia, você entregou a sua vida a Cristo Jesus? Pois saiba que agora a sua vida tem que ser para que Deus seja glorificado, meus irmãos. Deus tem sido glorificado na sua vida particular, no seu trabalho, na sua família, durante essa pandemia. Deus, as pessoas enxergam em você e dão testemunho positivo sobre você, glorificando a Deus pelo que Ele fez em você. Era o que aqueles irmãos nas igrejas da Judéia faziam com o apóstolo Paulo. Antes ele nos perseguia, queria nos matar. Agora nós damos glória a Deus pela transformação na vida desse homem. Então, meus irmãos, se vocês foram separados, eleitos para o Senhor, transformados pela graça, é porque vocês têm que, com a vida de vocês, glorificarem a Deus. E eu também tenho que glorificar a Deus com a minha vida. Todos aqueles que creem em Cristo têm que dar testemunho, ser testemunhas da glória de Deus. É interessante, e eu já caminho para o final, meus irmãos, que nesses tempos de pandemia, de isolamento social, temos falado com vários irmãos. Eu tenho a oportunidade de estar falando com vários irmãos que estão passando por dificuldades insondáveis, dificuldades financeiras, dificuldades de lutos, dificuldades de doenças, dificuldades as mais diversas. Eu creio que vocês estão passando pelas mesmas, têm que confortar pessoas pelas mesmas razões. E uma frase tem sido muito usada, e que bênção que o Senhor nos deu por esse versículo, que é Romanos 8, 28, versículo muito conhecido,
que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso é uma verdade bíblica, meu irmão. Só que o versículo 28 não termina aí. Vírgula. Dos que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Em última instância, meus irmãos, todo o propósito de Deus é a glória dele mesmo. A transformação na minha vida, na sua vida, por toda a graça que nós recebemos, tem um propósito: a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque, sem qualquer mérito, nós podemos ser salvos em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo entra no coração daqueles que se arrependem dos seus pecados, entra no coração e faz com que ele seja nova criatura, Senhor. E que essa nova criatura viva para Te adorar, Senhor, viva para a Tua glória, tenha uma vida transformada, recebe a salvação, Senhor. Nós somos tão indignos, Senhor, nós somos tão indignos, tão pecadores em todas as direções, mas muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, és um Deus que salva por graça e não por obras. Do contrário, Senhor, certamente todos estaremos destinados à condenação. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus. Amém. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me chego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar Teu grandioso amor, Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é Teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a
essência do meu amor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Bom, meus irmãos, espero que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor, edificado pelo louvor, pelas orações, pela comunhão. Um pouco diferente, mas pela comunhão que nós estivemos de estarmos juntos cultuando o Senhor. Eu tenho 2 avisos. O primeiro é que nós estamos recebendo os pedidos de oração. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma luta, um parente, um familiar, você mesmo, uma dificuldade financeira, qualquer coisa, coloque aí no chat do YouTube, ou então entre pelo nosso Instagram, coloque lá seu pedido, que nós vamos orar para você. Nós temos o nosso núcleo de oração que continua constantemente orando por todos aqueles que precisam. Outra coisa, se lembrem do nosso desafio. Não deixe de orar uns pelos outros. Por que paramos? Não devemos parar. Devemos continuar orando. Escolha um irmão, alguém que você sabe que esteja passando por dificuldade e faça uma oração diária por esse irmão. Por fim, eu queria também convidar vocês para participar dos nossos metanoias. Metanoias ou NAD, eles têm acontecido regularmente. Claro que nesse tempo por meio digital, mas participe, meu irmão. São reuniões de jovens e adolescentes onde se conversa, onde se alegra junto, lê a palavra do Senhor, ora uns pelos outros. É uma maravilha, meus irmãos. Participe. Qualquer dúvida, entre no nosso Instagram, @Ministério Atitude. E vamos orar ao Senhor encerrando mais esse culto, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade de poder estar juntos com os meus irmãos, de alguma forma, Senhor, de poder compartilhar a palavra, de poder ouvir a oração dos irmãos, de poder louvar a Ti, Senhor. Que tudo redunde para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.